Por que tantas pessoas criticam o Paraguai? A gente vê pessoas dando palpite que nem conhecem a gente. Mas sendo bem sincera, as reações negativas, tanto de brasileiros quanto de alguns paraguaios mesmo, nos surpreendeu. Reagindo aos haters do Paraguai. Vamos reagir ao primeiro aqui, gente. Logo estão voltando. O paraíso na terra. Claro, ele foi totalmente irônico aqui. O que ele quis dizer aqui é que a gente vai vir, vai se dar mal. Estamos vindo buscar emprego e não vamos achar, achando que aqui é o Eldorado, vamos ficar rico no Paraguai, mas a gente vai chegar aqui, quebrar a cara e vai voltar com o rabinho entre as pernas pro Brasil. Ô Reinaldo, mal sabe você, nem todo mundo que vem pro Paraguai, o cara vem fudido. Pelo contrário, tem vindo muito empresário, com família estruturada, com filhos, empresa, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, para abrir negócio aqui no Paraguai. Porque aqui, para quem não sabe, para quem ganha grana, para quem paga muito imposto no Brasil ou no país dele, aqui é um paraíso, realmente. Não sendo irônico dessa vez, aqui realmente é o paraíso. Então eu acho, Reinaldo, que falta você vir cá pro Paraguai e conhecer de verdade, viu? Vamos pro próximo, amor? Só mostra a parte linda. Mostra a Loma Pita também. A gente só mostra a parte bonita porque é onde a gente tá vivendo, é o lugar que a gente escolheu morar. Não faz sentido a gente mudar para um país para ficar mostrando os problemas. Problema todo país tem, toda cidade tem. E o nosso intuito com as nossas redes sociais aqui, com o nosso canal, não é ficar mostrando isso, não. É mostrar o que a gente está vivendo, sobre a nossa experiência aqui. Eu não gosto de estrangeiro falando mal do meu país. Eu posso falar, mas não vem um cara de fora ir lá pro Brasil começar a meter o pau, não. Cara, volta pro seu país. Pode ser da favela, pode ser de São Paulo, do trânsito. Não, amigão. No meu país, falo mal eu. Eu posso até falar. Eu não vim pro Paraguai pra ficar mostrando a parte ruim do Paraguai. Uma que eu não frequento e outra que a gente não é canal de notícias. Acho que a parte ruim do Paraguai vocês estão cansados de ver na televisão. Creio eu também que ninguém vai sair do Brasil pra ir pra um bairro pior do que ele mora no Brasil. Nem sei se o bairro é tão ruim assim. Engraçado que não foi a primeira pessoa que eu vi que mora aqui falando mal do país. Vem, usa... Brasileiro, né? É, brasileiro. Usufrui dos benefícios, né, que tem pra ele, que o país tá oferecendo pra ele, e vai comentar coisas ruins nas postagens dos outros. Então, assim, é meio incoerente, né? O cara vem, estuda medicina aqui, paga barato, ou o cara vem, arruma um emprego aqui, ou o cara vem, compra mercadoria barata pra revender no Brasil, e depois sai falando que o Paraguai não presta. Pô... falta coerência aí. Falta coerência, muita, né? Próximo. Essas realidades são para pessoas que vêm pro Paraguai com grana. Agora vem com pouca grana, vira mendigo. Não sei se vira mendigo, não, mas eu acho que a Vascalinda aqui... Vascalinda. O Paraguai, ele dá muito mais vantagem para quem já tem uma condição, não condição melhor, mas imagina, um dos maiores diferenciais do Paraguai é a questão tributária, ou seja, pagar menos imposto. Uma pessoa que no Brasil não paga imposto ou paga muito pouco, não vai ter tanta vantagem aqui no Paraguai, concorda? Uma pessoa que está no Brasil, assalariado, não paga imposto, ele vir aqui para cá por causa desse benefício, não vai funcionar. Se a pessoa não paga altos impostos, não tem empresa e gostaria de trazer para o Paraguai não seria a melhor solução. O segundo ponto, vou vir para procurar emprego no Paraguai. O Paraguai tem um salário mínimo mais alto? Tem, mas o pagamento médio que a galera ganha aqui é muito mais baixo que no Brasil. O Paraguai é um país que tem um PIB muito menor do que o de São Paulo. São 7 milhões de pessoas também, o Paraguai inteiro. Então tem muito menos demanda de trabalho, muito menos empresa precisando de pessoas para trabalhar. Tanto que tem paraguaios que vai para o Brasil para trabalhar lá. O Paraguai, ele não tem auxílio igual tem o Brasil, Bolsa Família. Então a pessoa vir sem grana, realmente a chance de ela ir embora correndo e voltar pro Brasil e sair falando mal do Paraguai é enorme, porque ela não vai ter tantos benefícios. E assim, isso não quer dizer que não tenha oportunidades aqui, mas são menores as oportunidades que tem. Tô desempregado no Brasil, tô fudido, passando aperto. Eu vou pra um país que a moeda é mais fraca que a minha, que tem menos oportunidade de emprego que no meu país, que tem menos apoio governamental do que meu país. Não faz o menor sentido. Porque está pipocando esses vídeos de brasileiros no Paraguai querendo convencer os brasileiros de que o Paraguai é bom. Só mora aí, mano. Não precisa convencer ninguém de nada, não. A nossa intenção nunca foi convencer ninguém a vir pro Paraguai. É só mostrar a nossa experiência mesmo para quem tem interesse de saber como é viver aqui. Quem tem interesse de vir e quer acompanhar,
A gente tá postando aí, se tiver alguma dúvida, pode mandar pra gente, que a gente também auxilia no que a gente puder auxiliar. A única pessoa que eu tinha que convencer a vir para o Paraguai era minha esposa, e pronto, e me convencer. O resto, vai para onde quiser. A gente começou a ter uma visão diferente do Paraguai quando a gente começou a procurar na internet e ver poucas pessoas mostrando coisas boas. Era informação que a gente não via. Na primeira vez que eu chamei a Rê, ela mesma assustou, né, amor? Ah, Paraguai, será? E a gente começou a ver e ver que tem coisas boas, que tem restaurantes bons, que tem serviços de qualidade, que tem bairros bons, que é um país seguro em muitas áreas. Xiringuelano, parece que é um paraguaio que escreveu em português pra gente aqui. Pare de enganar seus concidadãos, mentindo sobre um maravilhoso Paraguai. Foi isso que fizeram nos Estados Unidos, em Portugal e em outros países e se tornaram a praga. O Paraguai pertence aos paraguaios e mais ninguém. Concordo, o Paraguai pertence aos paraguaios e mais ninguém. Vale ressaltar que grande parte do crescimento do Paraguai, ele se deve aos estrangeiros que vieram trazendo investimento para o país. Seja desenvolvimento imobiliário, seja desenvolvimento industrial. Principalmente por isso, o governo, cada vez que passa, ele tenta criar mais benefícios para que as empresas tragam seus negócios para o Paraguai. Veja aí algumas leis, como a Maquila, que incentivaram com que as fábricas industriais abrissem plantas aqui no país. Por quê? Porque com isso geram empregos. Recentemente acabou de sair aqui uma notícia que vai abrir uma indústria de celulose aqui em uma cidade interior do Paraguai, que vai gerar até 8 mil empregos diretos e indiretos. Isso não é um benefício para os paraguaios, não? É. Os paraguaios não vão perder o Paraguai para o estrangeiro estar vindo. Pelo contrário, eles podem sim e devem tirar proveito desses investimentos. Agora é da Juliana. Se tem dinheiro é fácil. Você já visitou os lugares de pobreza e ainda tem muita gente vivendo sem água e sem energia pertinho de Assunção. A gente nunca falou que não existe isso aqui. A gente não visitou porque não é a nossa realidade. Mas assim como no Paraguai, no Brasil também existe regiões que também são subdesenvolvidas. Tem regiões que falta muita energia. Tem regiões que não tem nem acesso à água direito, não tem saneamento básico. A gente sabe disso. Nosso canal mesmo é para trazer mais informações sobre a nossa experiência mesmo. O lado da elite é lindo mesmo. Em todos os países, se você for no centro financeiro de qualquer cidade, realmente vai ser muito bonita essa área, vai ter uma estrutura melhor e é verdade, isso é um fato. Ela tá certa. A Nina aqui. Ele quer vender assessoria para brasileiros e enganar eles. Eu estou passando uma temporada no Paraguai e só vejo quanto esse povo mente. Ele quer comparar São Paulo à maior cidade da América Latina. São Paulo tem mais de 20 milhões de habitantes, enquanto o Assunção tem cerca de 2 milhões de habitantes. Isso é o interior do Brasil. Que sim, são seguros, grandes metrópoles no Brasil são superlotadas, é claro que a criminalidade é maior. A Nina comentou isso aqui num vídeo que a gente falou que o Paraguai é mais seguro e que a gente colocou um dado lá, até utilizei o mapa da segurança pública da cidade de São Paulo de 2024, comparando aqui com o Paraguai. Fala sobre saneamento, sobre segurança, sobre custo de vida, vale a pena vocês darem uma olhada lá no nosso canal. O que a Nina esqueceu aqui de fazer é que a conta ela é sempre por 100 mil habitantes, então não interessa se São Paulo tem 20 milhões de pessoas e o Paraguai inteiro tem 7 milhões, a conta é sempre proporcional. Quando a gente fala de assassinatos, homicídios, é por 100 mil habitantes. Então, acho que a Nina ficou faltando na aula de estatística e matemática. E muitas vezes, gente, quando a gente não sabe, não tem certeza, é melhor não falar. Dá uma gulgada aí que evita que você passe vergonha na internet. E nem vender assessoria, a gente tá vendo. Nem se eu vendesse assessoria, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não vendo, não preciso, não dependo disso. Apesar que eu acho uma boa, viu? A gente tem tanta gente procurando a gente, querendo indicação do que a gente faz, com quem a gente fez, como é que a gente tirou, que vai ser uma boa. Tô achando que eu vou abrir uma assessoria, Viu, Nina? Boa ideia, ó. Gostei. E esses foram só alguns dos comentários que eu achei mais interessante trazer aqui, mas a gente tem também muitos comentários bons, comentários de apoios também. Só que esses foram os que eu achei mais interessante para trazer aqui, para mostrar um pouco da nossa visão em relação a tudo isso que comentaram aqui. E uma mensagem aos haters paraguaios. Vocês são incríveis, não tem um paraguaio aqui que a gente conheceu pessoalmente que não tratou a gente bem, que não foi cordial, que não foi amável. A gente vai sim continuar mostrando as partes bonitas do Paraguai, de Assunção, porque a gente preferiu mudar para um lugar e ver coisas boas nele. Porque coisas negativas a gente estava cansado de enxergar e cansado de saber. Então, cara, se tem coisa bonita para mostrar, a gente vai mostrar. Porque no momento que eu começar a ter que reparar só as coisas ruins do lugar onde eu escolhi para viver, onde me acolheram,
eu volto pro Brasil. E se você assistiu esse vídeo até aqui, já se inscreva aí no nosso canal para mais informações sobre o Paraguai, como é a rotina aqui no Paraguai. Toda semana tem vídeo e tá muito legal. Se inscreva aí, curte esse vídeo e compartilha com aquele amigo que também tá querendo vir pro Paraguai. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.